E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Vou comentar com vocês uma publicação muito pedida, muito aguardada, material que é considerado clássico dentro dos mangás, que é Nausicaa do Vale do Vento. Primeiro volume que chega ao Brasil pela editora JBC. Material que já havia saído no Brasil pela editora Conrad na metade ali dos anos 2000, mas que não foi concluída. Se eu não me engano, a editora Conrad lançou 5 volumes e acabaram faltando os outros 2. A editora JBC conseguiu agora os direitos de publicação e vai lançar os 7 volumes de Nausicaa. Eu acredito que eles tiveram muito trabalho para convencer os japoneses que poderiam realmente fazer um trabalho interessante com essa publicação aqui no Brasil. Vocês sabem que, infelizmente, a editora Conrad lá no passado, ela acabou se atrapalhando com diversas séries, queimou até o mercado nacional, principalmente com as publicações japonesas. E a japonesada, como a gente sabe, é bem desconfiada, quer o produto sendo lançado certinho, inclusive com relação ao aspecto gráfico, várias exigências e tudo mais. E aí que eu chego com relação à parte gráfica dessa publicação. Primeiro eu vou mostrar, como o material chegou ao Brasil. Ele tem um formato maior do que o mangá tradicional, conta com capa cartonada, tem aqui um pôster colorido dentro da publicação e que também traz um mapa, da história que vai ser narrada dentro de Nausicaa do Vale do Vento. O papel, ele me parece ser o Pollen Bold. Olha só, são cerca aí de 130 páginas, ao preço de R$ 49,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, série que será completada em 7 volumes. E vem ainda um pôster, galera. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só, vem esse pôster nessa primeira edição, bem bonito o pôster. Deixa eu mostrar aqui, olha só. O lance, galera, o lance é que eu particularmente preferia que houvesse mais páginas por volume. Eu sei que provavelmente foi uma exigência da editora japonesa com relação à publicação aqui no Brasil. A gente quer exatamente da forma que a editora JBC lançou. O lance é que atualmente aqui no Brasil as editoras elas vêm lançando as séries de mangás com menos volumes e mais páginas por edição. Só para dar um exemplo, você tem aqui, ó, MW de Osamu Tezuka pela editora Pipoca e Nanquim. São 582 páginas, um material bem volumoso. Então eu particularmente prefiro essas séries mais volumosas, do que várias edições para finalizar o material. E como eu mencionei, só para efeito de comparação aqui de tamanho, olha como Nausicaa é maior do que o padrão dos mangás que são lançados aqui no Brasil. Bom, feita essa ponderação com relação ao aspecto gráfico da edição, vamos aqui com o mangaka, o Hayao Miyazaki, que é um cara muito famoso, mas que quando produziu Nausicaa do Vale do Vento, ele estava ali basicamente no seu início de carreira. Ele ficou bem conhecido pelas diversas animações que acabou produzindo, animações premiadíssimas. Ele também entrou para o Hall da Fama do Prêmio Eisner. É um cara realmente muito respeitado. Lá no início dos anos 80, um estúdio encomendou para o Miyazaki a produção de um filme, mas o estúdio queria que antes houvesse a produção de um mangá que servisse de base para esse filme. E aí que o Miyazaki começou a produção lá em 1982 de Nausicaa do Vale do Vento. O lance é que esses 7 volumes só foram concluídos cerca de 12 anos depois, lá em 1994. O Miyazaki, como eu já mencionei, ele estava no início de carreira. Então a produção desse mangá, após tanto tempo, já traz ali um amadurecimento do autor, uma visão diferente de mundo. E aí, pelo que eu ouvi falar, a história ela vai ganhando uma complexidade maior
a cada volume. Eu, inclusive, achei bem simplório esse primeiro volume e, como vocês viram ali no título, me convença a continuar com Nausicaa do Vale do Vento, porque basicamente o autor, tendo um reflexo do que vinha acontecendo ali no Japão nas décadas de 60 e 70, com aquela industrialização acelerada, onde o Japão se tornou um dos países mais poluentes do mundo, o Miyazaki ele teve a ideia de criar aqui dentro desse quadrinho um futuro distópico onde a industrialização acabou prejudicando todo o planeta, inclusive toxinas venenosas, matou boa parte da população, que acabou regredindo para um estado um pouco mais primitivo. A tecnologia ela já não é avançada, então você tem ali algumas coisas mais rústicas, mais primitivas dentro da história, tudo com um tom aí de fantasia. E aí que nós chegamos em Nausicaa do Vale do Vento. Nausicaa é o nome da protagonista, que é uma princesa do Vale do Vento, que é basicamente um país com uma pequena população, cerca aí de 500 pessoas, que é protegida dessas toxinas e venenos que acabaram tomando conta do mundo por conta do vento do além-mar, que acaba espantando a contaminação do Mar Podre. E o Mar Podre, na verdade, é uma grande floresta onde praticamente nenhum ser vivo é capaz de sobreviver, justamente por conta da alta dose de toxinas, de venenos e poluição que existe naquela região. Essa obra ela tem um caráter ambientalista com relação à preocupação ao meio ambiente, mas é algo que a gente já viu trocentas vezes, não só em filmes, como quadrinhos e até anteriores, né? A Nausicaa do Vale do Vento. Eu poderia dizer, olha, essa obra aqui, lá nos anos 80, ela era super original, pelo menos estou falando do início do mangá, tá? Era algo realmente diferenciado, impactante, quase ninguém tinha pensado nisso, mas não é o caso. A obra também ela vai trazer uma mensagem antimilitarista, tá? Contra as guerras e tudo mais. Até porque a Nausicaa ela possui alguns poderes que ainda não são explicados exatamente nesse primeiro volume. Ela tem a capacidade de controlar os ventos, entre outras cositas mais. A personagem acaba visitando alguns países próximos ali que tem uma espécie de tensão, de conflito. E aí entra naquele lance do Vale do Vento ser aliado de um, mas ser inimigo do outro, que é amigo e depois é aliado, e fica aquela coisa realmente muito turbulenta. E a protagonista, que é a Nausicaa, a princesa, que na verdade parece até um menino, né? Ela tem o cabelo curtinho. Eu achei que fosse inclusive um menino, foi o meu primeiro contato que eu tive com a obra. Ela é uma princesa que bota a mão na massa, não aquela princesa dos castelos Disney que fica lá esperando o seu salvador, né? Meiga, tímida, não. Ela aqui realmente faz as coisas acontecerem, ela entra em guerra, ela está na frente do fronte. E é uma personagem que tem bastante empatia, muito inteligente, tem esses poderes que ainda provavelmente serão desvendados aí, explicados nos próximos volumes. Então, basicamente, nessa primeira edição, apesar de ter gostado do ritmo da história, é uma leitura que você tem bem fluida, dinâmica, com ótimos desenhos que eu vou mostrar para vocês, eu realmente não consegui ter toda essa adoração, eu não consegui entender por esse primeiro volume por que muita gente paga pau para Nausicaa do Vale do Vento. Eu sei que o filme tem muitos e muitos fãs, o pessoal adora a animação, falaram que é de primeiríssima qualidade e a animação foi produzida lá nos anos de 1984, tá? Então, como o mangá foi finalizado em 94, a animação ela pega só parte do mangá, ela finaliza o mangá, né, mas não acompanha todo o desenvolvimento que foi feito dentro da série do Miyazaki. Então nós vamos ter aqui um trabalho que, pelo que eu me informei, vai crescendo em complexidade, vai criando tramas mais bem elaboradas, desenvolvimento melhor de personagens. A parte artística, aí realmente é show de bola, muitos detalhes,
O Miyazaki consegue criar essa ambientação de fantasia e você percebe que não é em preto a impressão, né? Ela tem esse tom mais marrom, eu diria, que dá um certo charme diferente para a publicação. A gente está acostumado com aquele nanquim preto tradicional. Eu gostei da utilização dessa cor. Eu acho que ela deixa, inclusive, a obra com uma sensação de algo mais sujo, sabe? De contaminação, o marrom da poeira, sabe? Daquele ambiente comprometido. Então eu achei que conseguiu aí climatizar o leitor, ambientar o leitor dentro da história. Como vocês estão vendo, a arte realmente é fenomenal. Miyazaki aqui consegue criar grandes cenários, trazendo todos os elementos aí de fantasia necessários para essa obra. Obviamente, galera, tudo que eu estou falando aqui é com base apenas nesse primeiro volume. Ó. Você tem cenas de combate bem dinâmicas, tem uma fluidez aqui bem legal na transição dos quadros. Olha só, e muitos detalhes por página. E aí eu vou pedir novamente para vocês me convençam. E aí, não estou mais de brincadeira, né? Eu devo ou não continuar comprando Nausicaa do Vale do Vento? Realmente, os próximos volumes vão trazer algo mais interessante do que simplesmente uma mensagem ambientalista, uma mensagem antimilitarista e tal? Vai, né, entrar em uma vibe um pouco mais profunda, com outros elementos dentro da história? O que vocês diriam para mim? Coloque aí na descrição desse vídeo. E que nota que eu dou para esse primeiro volume? E eu vou ser linchado, muita gente vai me xingar, mas mais uma vez repito, eu estou falando apenas dessa primeira edição. Eu dou uma nota 7,5, principalmente por conta da arte. A história em si, não achei nada realmente inovador. Já li outras obras anteriores da Nausicaa, né, que abordam essas temáticas de uma forma até mesmo mais profunda, então é por isso que eu dou essa nota para o primeiro volume de Nausicaa Vale do Vento. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!